atacante brasileiro em atividade. Sobrando não tem pra ninguém. Mengão é o líder e o Pedro guardou mais uma vez. É muito mais ídolo que Gabigol. Fala nessa aqui, fechadinha. Obrigado por tudo, mas valeu, Gabigol. Obrigado mesmo, de coração. Tem que rodar, a vida é assim mesmo. Vida Pera aí, meu irmão, volta aí, não acabou ainda não. Volta aí, rapaz. Tem que trabalhar. O Gabigol pode ir em paz. Pode ir embora. Pode ir embora. Vai ser feliz. Vai ser feliz e o Esporte volta já. O Atlético Mineiro amanhã em Belo Horizonte, ao vivo na Globo, depois de renascer. Esse jogo para manter a boa sequência mesmo com o time desfalcado. O Flamengo está fazendo um belo trabalho de casa no Brasileirão, mesmo com 5 desfalques disputando a Copa América. Venceu os 4 jogos que disputou no Maracanã até aqui. E como visitante, tem um empate e uma derrota. Acho que o grupo fez um grande trabalho para se preparar para esse momento aqui. Amanhã o adversário será o Atlético Mineiro fora de casa. E o Flamengo deve contar com o reforço do meio-campo Eric Pulgar. Ele estava com a seleção chilena, que foi eliminada da fase de grupos da Copa América no último sábado. Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha continuam com o Uruguai, que está nas quartas de final da competição de seleções. Além dos convocados, o meio-campo Igor Jesus e o atacante Everton Cebolinha estão lesionados. Gabigol segue afastado do time, enquanto renegocia o contrato e não foi relacionado para o jogo de amanhã. Tem que pensar no outro jogo. Ninguém assegura nada. Tem que adaptar daí ao outro que vem de fora e o ciclo. E nós estamos trabalhando com os profissionais que estão aqui. Preparar os atletas, por vezes, em posições diferentes. Não dá para pensar, projetar muito. Restam mais 3 partidas pelo Brasileirão até o final da Copa América. E o líder vem dando conta do recado. Se ele cumpre o contrato até o fim, ele sai sem o Flamengo receber nenhum valor. Isso também é importante para o clube? É importante para o clube, mas deixar claro. O Gabriel só sai agora se tiver a compensação financeira do Flamengo. Se não tiver uma compensação financeira do Flamengo, que o Flamengo entenda que seja plausível, que seja dentro das nossas análises um bom negócio do Flamengo, ele vai ficar até o final, fica aqui, vai exercer o direito dele de ficar até o final, da gente também. E ele é um jogador que ele, mais uma vez, ele não está afastado de absolutamente nada no dia a dia. Vai treinar nos mesmos horários, vai fazer as mesmas atividades. Somente nesse período curto a gente deu uma segurada para ver se a gente ajuda o empresário, a decisão do empresário dele de procurar novos ares. Mas se não houver proposta satisfatória, o Gabriel pode vir a ser relacionado? Claro, se ele não sair, ele vai continuar aqui normalmente, ganhando o salário dele e trabalhando para o clube, normalmente. A gente está tratando isso com muita naturalidade. É chato para o Gabriel, um jogador importantíssimo para o Flamengo, a gente reconhece isso aqui dentro. Só que a gente trata com muita naturalidade isso. Se ele não sair sendo bom negócio para o Flamengo, ele ficará aqui até o último dia do contrato dele. Na tua opinião, o Gabriel volta a vestir a camisa do Flamengo? Então, eu não acho que hoje volta, porque não tem nenhuma proposta para ele e ele não saiu. Ele está, como eu falei, ele tem um dia a dia aqui tranquilo, junto com todo o elenco. Gabriel é um jogador que chega cedo para treinar, sai tarde, é um jogador que não dá nenhum tipo de problema nesse quesito de treinamento. Você já passou isso pro Gabriel, essa situação toda aí? Conversei diretamente com ele e com o empresário dele. E qual foi a posição do Gabriel? Me ouviu. Deu uma entrevista dizendo que iria, eu falei isso, o empresário dele falou que iria procurar ouvir novas propostas. Mas o Gabigol não te falou nada disso? Não, eu conversei, eu conversa com o empresário dele. E depois que a gente ouviu isso, eu entrei em contato com o empresário dele, expus que hoje ele poderia entrar em campo. E aí, ficaria numa situação difícil, por exemplo, supor que ele viajasse para o jogo contra o Atlético Mineiro, não iria poder entrar em campo, ou se fosse entrar em campo, iria atrapalhar na vida do
do empresário dele que estaria agora num sentido, nesse sentido de chegar e procurar novos ares para o Gabriel. Eu juro, eu trato isso com a maior tranquilidade no mundo. É uma situação em que a gente fica chateado pelo tamanho do Gabriel, um jogador importantíssimo. Todos vocês aqui sabem o esforço lá atrás, em 19, de convencimento a outros partes da diretoria, foi para trazer o Gabriel aqui. É uma pessoa que foi importantíssimo, um jogador que foi decisivo em vários momentos, mas que tem mais 6 meses de contrato. A gente trata isso com naturalidade e contribuindo com o empresário dele no sentido de chegar, não deixar ele fazer o 7º jogo, para ele ver se tem alguma proposta do Flamengo. Não tendo essa proposta do Flamengo, ele volta normalmente para cumprir o contrato dele até o final do ano. Braz, foi determinante para o Flamengo oferecer esse ano de contrato por conta dos últimos episódios? Pode citar aí a suspensão do doping, o vazamento da foto com a camisa do Corinthians, as situações foram determinantes, a queda de rendimento do Tite. Queria que você falasse um pouquinho sobre oferecer um ano de contrato, porque ele se vê numa situação de um contrato de um jogador de fim de carreira, e ele tem apenas 27 anos. Como você vê isso como clube? Acredita que esse é o tempo ideal? Tudo que o Flamengo oferece para você é o ideal? Existe chance de oferecer mais? Olha, vamos botar um pouquinho a cronologia dos fatos, né? O Flamengo, o Gabriel teve um problema nas condições de droga em abril do ano passado. Posterior a isso aí, a gente tratou de alguns assuntos em relação à renovação. As renovações foram para frente, quando eu falo que não foram assinadas, e tiveram vários assuntos, vários pontos, como você acabou de pontuar aí, e isso aí a gente botou em alerta em alguns sentidos, mas nada tem a ver com esta última proposta. A última proposta, na minha cabeça, foi exatamente para tentar equacionar uma maneira melhor. A gente entende a posição do staff, a posição... Você falasse um pouco sobre a sua atual fase aqui no gol do Flamengo, você que está com ótimas atuações e com uma sinergia cada vez maior com a torcida rubro-negra, comemorando bastante os gols. Que você falasse um pouquinho sobre a sua grande fase que você vive aí nesse Flamengo que está evoluindo cada vez mais. Não, Palero tem aí. Não, a minha fase, eu só faço o que tenho que fazer para ajudar o time, para ajudar, aí estou para ajudar e isso é o mais importante. Sendo uma bola aérea na área, sendo uma reposição de bola, seja um cruzamento, seja uma saída de bola, seja o que tenha que ser, eu estou no campo, dentro do campo para ajudar a meus companheiros, como eles também me ajudam a mim, e isso é o mais importante. Depois, aquela situação de sentimento assim, com a torcida e tudo isso, são coisas que vão se falar muito, mas eu sempre vou tentar fazer meu trabalho o mais simples possível para sempre dar o melhor resultado para todos. Mas você fazendo uma autoavaliação, você acha que você melhorou seu desempenho do ano passado para agora? Não, eu sempre vou tentar fazer o mais simples possível. Quizás ano passado cheguei num momento que não vinha de jogar muito durante o começo do ano. Hoje quizás eu também sinto mais, me sinto mais seguro a mim mesmo. Então eu me sinto bem e isso é o mais importante. Aí, se minha cabeça está tranquila, isso repercute muito no campo. A gente sabe que vem fazendo grande trabalho, não só eu, sino todos. E temos que seguir por esse caminho. Temos que seguir trabalhando. Agora descansar, temos mais uma final na quarta-feira e a gente vai se preparar melhor mais. Assim, aqui, o Raul Claudio, que era o goleiro do Flamengo no Mundial de Clubes, após a partida contra o Atlético Paranaense, fez uma postagem na rede social dizendo que pelo seu comportamento em campo, você já expressava muito o Flamengo, que você já era muito Flamengo. Queria saber como é para você receber um elogio desse de um goleiro tão importante na história do Flamengo, se você chegou a falar com ele depois disso. Não, primeiro que nada não falei com ele, mas muita gratidão, né, por aquelas palavras que ele falou para mim. Mas eu sempre vou falar a mesma coisa, sempre vou fazer
tentar dar o melhor de mim dentro do campo para ajudar o time a ganhar, que é o nosso objetivo principal cada jogo. A gente toma cada jogo como uma final e sempre vamos a tentar vencer. Sabemos que temos 100 minutos dentro do jogo, com momentos que a gente vai sofrer, que a gente vai estar mais calmo, mas são 100 minutos e a gente tem que estar concentrado 100 minutos para sempre procurar o melhor. Rossi, goleiro experiente como você, no primeiro tempo conseguiu ver o Flamengo com posse de bola, dominando o jogo, e no segundo tempo caiu um pouco da produção. O que pode pegar de lição para o próximo jogo lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro? Não, a gente, a comissão, né, faz grande análise de cada jogo para amanhã falar e mostrar quizás as coisas que temos que melhorar, as coisas que não. Falamos muito depois do jogo, quizás na bola parada defensiva, para tentar solucionar o problema que no último jogo sofrimos 2 gols, mas acho que hoje essa segurança na bola parada defensiva voltou, tanto assim que também conseguimos a vitória com uma bola parada a favor. Então a gente sempre tem que trabalhar, sempre estamos para melhorar. A gente aqui está para melhorar, para trabalhar e para sempre buscar o melhor para fazer dentro do próximo jogo, para sempre vencer, que é o mais importante para todos. Último, hein? Rossi, rapidinho. Com todos esses desfalques que o Flamengo está tendo, como está sendo para o Flamengo, para os jogadores, se manter focado até o final do jogo para poder sair e buscar a vitória, igual foi hoje, um jogo difícil contra o Cruzeiro, e conseguiu a vitória mesmo assim? Não, como falei recém, a força do grupo está se mostrando muito. Acho que a gente sabia que podia perder jogadores pela Copa América, pela data FIFA anterior também, tanto Uruguai, Chile como Pulgar, ou tanto também como podíamos perder jogadores na seleção brasileira, mas a gente, mais assim que perdeu muitos jogadores, a gente demonstrou que o grupo está forte, que a força do nosso grupo é muito grande, e aí estamos demonstrando que estamos bem, que só conseguimos quizás perder só um jogo, mas a gente está na liderança do brasileiro e isso é o mais importante para nós, e agora temos que seguir para frente. Obrigado, Rossi. Um abraço. Outro jogador que está livre para assinar o pré-contrato é ele, o Gabigol. É isso mesmo. A partir de hoje, dia 1º de julho, ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. Lembrando que ele não vem sendo aproveitado no último jogo. Foi retirado da lista de relacionados após a entrevista polêmica do empresário dele, dizendo que eles já estão costurando uma saída do Flamengo. O Flamengo, portanto, como o próprio Marcos Braz disse na zona mista após o jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo está apenas ajudando o empresário. Não está relacionando o jogador para não ter risco de Gabigol entrar em campo e com isso bater 7 jogos no Brasileiro e ficar impedido de jogar para uma outra equipe no Campeonato Brasileiro em 2024. Ele tem 5 jogos na competição, ou seja, teoricamente ele pode fazer apenas mais um. Se ele completar o 7º jogo, ele não pode atuar para uma outra equipe na competição. E eu tenho bastidores dessa situação. Primeiro, já falo para vocês, a diretoria definiu e avisou a comissão técnica do Tite, ao técnico Tite, que Gabigol está fora do jogo contra o Atlético Mineiro, e inclusive a pessoa que eu conversei da diretoria até me pediu para mencionar isso aqui quando eu for publicar a informação, é que o Gabigol ele não está afastado, ele apenas não está sendo relacionado, porque a palavra afastado dá a entender, inclusive na parte jurídica, que o jogador não está treinando com o elenco, que o jogador não está podendo ir ao CT Ninho do Urubu, muito pelo contrário, ele vai ao CT Ninho do Urubu, como ele foi nessa segunda-feira, normalmente, pelo menos essa informação que a gente tem, ele não está afastado, ele apenas não está sendo relacionado para não ter o risco de entrar em campo. E a informação que eu tenho é que o Flamengo vai continuar assim, pelo menos nos próximos dias, por conta da janela de transferência. Repito, a diretoria reza, implora, pede para alguém chegar aqui e topar pagar o Flamengo para retirar o Gabigol nessa janela de transferência. Mas qual clube vai fazer isso sabendo que a partir de dezembro ele está livre? Qual clube? O Cruzeiro, por exemplo, de maneira oficial diz que não vai fazer proposta ao Gabigol. Óbvio! Além de ter o jogador de graça a partir de dezembro, se ela quiser, se o Cruzeiro quiser negociar com o jogador, ainda tem a questão do julgamento, porque o Gabigol ele ainda vai ser julgado pelo CAS. Ele pode ser punido. Então faz total sentido. E para ser bem sincero assim, gente, de verdade, se eu fosse o Gabigol, eu não escolheria uma proposta muito boa financeiramente falando. A gente vê muita gente noticiando que o Abel Ferreira quer tê-lo no Palmeiras. Se eu fosse ele,
eu pensaria muito em projeto técnico, mesmo porque ele precisa recuperar o futebol dele. O Gabigol não joga futebol há muito tempo. Que ele vai ser feliz em outro lugar, eu aproveitaria para trabalhar no Palmeiras, mesmo ganhando menos. Mas eu não sou o Gabigol e, enfim, ele sabe qual é o futuro dele, o que é melhor para ele. O fato é que no Flamengo não tem mais clima, inclusive isso é informação de bastidor. Se a gente for parar e analisar, os jogadores mandaram várias indiretas para o Gabigol. Primeiro, o Pedro, ele não beijou o escudo à toa, gente. Estamos falando de um Pedro que não é melhor amigo do Gabigol, longe disso. Eles não têm uma relação ruim, mas eles não são próximos e eles não escondem isso. O próprio Gabigol já falou sobre isso, o Pedro também já falou sobre isso. O Fabrício Bruno ontem deu uma entrevista na saída do campo para o canal Premier, que transmitiu o jogo, foi uma indireta também para o Gabigol, falando sobre querer estar, sobre vontade no dia a dia. Foi uma indireta para o Gabigol. Quem é inteligente, ou melhor, quem entende do dia a dia ali, viu que foi uma indireta para o Gabigol. E essa é a verdade. O atual elenco está cansado de Gabigol ser assunto de maneira negativa. O time está muito bem e o Gabigol se torna um assunto por atos, por indisciplina fora de campo. Então, assim, de fato, nem o elenco aguenta mais esse assunto Gabigol. A diretoria também não aguenta mais. Então, por isso que a diretoria torce para chegar algum clube aqui pagar, mas é muito difícil isso acontecer. O empresário dele precisa trabalhar muito bem nesse sentido para conseguir uma proposta nesse momento. Talvez um clube do exterior, não sei. Mas a verdade é o seguinte, gente, o empresário dele está gerenciando tudo da pior maneira possível. A relação diretoria e empresário de Gabigol já não vem boa há muito tempo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na ocasião da camisa do Corinthians, a diretoria tentou fazer com que o empresário e o Gabigol falassem publicamente que a foto era verdadeira, e na ocasião eles não quiseram. Pelo contrário, no primeiro momento eles mentiram, depois tiveram que falar a verdade. Então não faz sentido isso. Enfim, fica aí a informação de bastidor. Outra informação que eu tenho aqui, Flamengo e Marcos Antônio, muito próximos já, a gente já vem falando isso há muito tempo, que as duas partes já falam a mesma língua, Flamengo, Laz, Marcos Antônio. Inclusive ele é esperado no Rio de Janeiro, já nos próximos dias aí, para, enfim, dar continuidade a todo o processo burocrático, realização de exames médicos, e ele, obviamente, sendo contratado, ele pode estrear a partir do dia 11. A janela abre no dia 10 de julho, ou seja, daqui a 10 dias ele pode entrar em campo com a camisa do Flamengo. Então, galera, será empréstimo, tá? Com uma obrigação de compra, caso ele atinja metas aí, empréstimo de 1 ano. E essa obrigação, se ela não for obrigação, ela se torna uma opção futuramente, caso ele não bata as metas, se o Flamengo quiser ficar com o jogador em definitivo. Então essas são as informações do momento, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês, forte abraço, fui! Bom, galera, infelizmente o Palmeiras ganhou do Corinthians e encostou mais aí no nosso time, né? Mas continuamos na liderança. E se você gostou do canal, cara, se inscreva aí, deixe seu like, isso ajuda bastante. Comente aí também de que região você é, nação flamenguista, de que lugar você é do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, aí Portugal, Moçambique, vários lugares aí que a massa flamenguista é no mundo todo. Então, o Palmeiras ganhou do Corinthians de 2-0 e infelizmente encostou ali, passou o Botafogo, mas o Mengão não se sente assustado. É o Flamengo, né, cara? O Flamengo, quando chega lá em cima, é difícil de tirar. Mas vai ser uma briga boa entre 3 times por esse campeonato, né? Eu ainda acredito que o Atlético Mineiro também vai lutar, vai dar uma subida aí e vai ficar entre Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Botafogo. O Botafogo, ele tem a preocupação da Libertadores, assim como o Flamengo, Atlético e Palmeiras, mas o Botafogo oscila muito e o Atlético pode aparecer como surpresa. O Palmeiras é um time mais equilibrado ali junto com o Flamengo, né? Que sempre continua ali nas pontas. Se eu não me engano, de 3, 4 anos sempre brigando ali com o Flamengo nas pontas. E o Atlético pode ir como surpresa, mas o Botafogo também não podemos destacar, mesmo quando vacilou no ano passado. Então é isso aí, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar a gente aí. Valeu, massa flamenguista, tamo junto e é nóis.